Olá, bem-vindo a mais um episódio de entrevistas na nossa coluna O Liberal Concursos. E hoje a gente trouxe a professora Ana Furtado, que está preparando os concurseiros para o concurso do BASA. Ela que trabalha com atendimento, a disciplina nova é qualidade de atendimento e diversidade e vendas e negociação. Obrigada, professora, por ter vindo. A nossa coluna agradece a sua presença e a gente vai ficar muito feliz com seus esclarecimentos. Opa, eu que agradeço, Karina. Muito obrigada pela oportunidade de estar vindo trazer aí essas informações para os alunos. Agradeço muito o convite. Eu sei que você está num ritmo corrido, né? Com as preparações, né? Com as turmas presenciais e online dos alunos do BASA. O concurso do BASA, a gente estava esperando o concurso do Bampará, que a banca Setap já foi definida, e BASA veio e se antecipou. Menina, desde o final de abril, a gente já estava comentando sobre o Bampará, escolheram a banca, estávamos no final do certame da Caixa, e aí veio, né? Todo mundo esperando o Bampará. Isso. Quando, de repente, julho, nada de Bampará, lá vem BASA. Mas já era um concurso esperado também. Os últimos aprovados do concurso de 2022 foram chamados agora em maio. E aí a gente já estava esperando para esse segundo semestre, mas não tão rápido. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou de surpresa. Mas é Banca Seis Gran Rio, que é uma banca que tem tradição já na área bancária, né? Verdade. Então esse edital agitou de novo, né, os concurseiros da área bancária, porque é um nicho específico, né? Muito. Eu não sei se você sabe ou lembra, eu já trabalhei com conhecimentos bancários durante anos. Lembro, Então eu já trabalhei nesse nicho, então é um nicho que tem um público grande, né? E a tua disciplina, né, é atendimento, mas ela às vezes muda um pouquinho de nome. Agora é qualidade do atendimento e diversidade, vendas e negociação, e para o pessoal, isso para técnico bancário, não é? Isso. E para o pessoal de TI é qualidade de atendimento, inovação e diversidade, né? Perfeito. São tendências que a gente tem observado aqui desde o edital da Caixa que a gente teve no início do ano, onde o SES Gran Rio também já aproveitando uma pegada que ela, como banca do CNU, trouxe. Isso. Os novos moldes de concurso. Então, trazendo temas que fazem parte da realidade da sociedade e também do serviço público. E eu acho interessante essa questão da diversidade, eu acho que é interessante, eu acho que é indispensável. Necessária. Principalmente quem vai atender o público diretamente, né? Exatamente. É um tema que a gente costuma falar tanto na parte de atendimento, quanto na parte de vendas e, às vezes, até na parte de ética, porque existe, né? A gente entende que existe vários tipos de cidadãos e que eles têm que ser atendidos conforme a necessidade de cada um. Isso. Na época que eu dei aula para bancário, né, para concursos bancários, eu lembro assim, às vezes você vai atender um idoso e um jovem, é diferente, o idoso não tem a mesma audição, às vezes não entende, você fala uma frase, ele não consegue entender, então tem que ter ali aquela ética no atendimento. Além disso, além da ética, a própria condução da negociação. Eu costumo brincar com os nossos concurseiros, que eu chamo carinhosamente de jogadores. Falo, jogador, vocês vão ter que dar uma atenção, principalmente para esse público, porque fazendo uma análise dentro da carreira bancária, o Bampará, o BASA, eles atendem muitos idosos. Pois é. Então, eu digo que é sempre um público que requer uma atenção maior, um tratamento mais humano, e não tem jeito. O técnico bancário vai ter que ouvir um pouco mais esse idoso, com certeza. Isso, não é aquele atendimento rápido. Não. Então, deixa eu te fazer, a gente já está falando da primeira pergunta. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Essa disciplina, qualidade do atendimento e diversidade, vendas e negociação, o candidato ele vai estudar só para fazer a prova? Né? A gente já sabe disso, mas eu quero ouvir de quem é especialista. Ou ele vai levar esse conteúdo também para o dia a dia dele de técnico bancário ou de técnico científico, que é o pessoal do TI? É uma tendência, né? A gente tem visto uma transformação no próprio serviço público em tratar o cidadão de forma mais humanizada. E a qualidade no atendimento ela vai refletir exatamente isso. Tratar a pessoa como pessoa, o cidadão como cidadão. Inclusive até personalizá-lo, nesse sentido de chamá-lo pelo nome ou de acordo com a prestação de serviço necessária. Então, já respondendo para ti de forma bem dinâmica, ele vai levar. E ele vai ter que praticar isso diariamente. É uma das mudanças que a gente está vivendo hoje no serviço público de forma bem contemporânea. Um atendimento que ele vai ter que fazer de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Então, não vai ser só para a prova, vai ser para o dia a dia. Nas minhas aulas, eu costumo sempre brincar e trazer essa conscientização para ele, de que é uma matéria que não vai ficar só na prova. A gente vai ter que praticar, principalmente porque as pessoas não são mais tão leigas, o mercado consumidor ele não é mais o mercado que quer ser atendido de qualquer jeito.
Eu quero ser atendido de acordo com a minha necessidade e com tudo que eu tenho direito. Isso, não aceita qualquer coisa, né? Não mais. Fora que em demandas judiciais, o atendimento errado, atendimento abusivo e tudo mais, gera para o banco, né? Demandas de danos morais. Danos morais. Isso, né? É uma atenção que tem que se ter muito grande, né? A gente, como cidadão, a gente vivencia essa realidade, né, Karina? A gente percebe que ainda precisamos de muito treinamento e muita capacitação. E eu costumo dizer que a gente está vivenciando essa transição. Dos dois lados da moeda, tanto do lado do serviço público quanto do lado do cidadão também. E eu acho assim, eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta para os meus entrevistados. E eu entendo que para o concurseiro, para o estudante, né, para o jogador, né, se ele está estudando uma disciplina que ele vai só levar para a prova, comparando com uma outra disciplina que ele vai levar para a vida dele no serviço público, eu acho que estimula mais ele a aprender e apreender mesmo, né? Porque ele sabe que ele não vai se livrar daquele conteúdo ali na prova. Né? Engraçado, porque a gente costuma dizer, já estou há 13 anos nesse mercado de concurso, e as aulas elas são caracterizadas por isso. Eu sempre tento trazer as realidades da administração, da mercadologia ou do atendimento, mas falando para esse lado mais humano, para a prática realmente da pessoa. Então, é uma transformação no conceito de servidor, por exemplo. A gente está tentando, nessa dinâmica da administração pública, recuperar o valor público, e um dos fatores é ter servidores aptos para atender adequadamente essa demanda do cidadão. Isso, perfeito. A valorização do usuário do serviço público e do servidor e do empregado público. Com certeza. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar das disciplinas, tá? Dessas duas disciplinas que tu está ali ministrando, tá? Presidindo ali esses grupos de alunos, essas salas de aula. Como se estuda essas duas disciplinas? Qual é o mecanismo, o método melhor para estudar? Treino de questões, teoria, tem autores específicos? Fala para a gente aí, como estudar? Bacana. A gente está hoje, devido à tecnologia da informação, à abertura, né, da tecnologia, das trocas de informações, a gente tem muita coisa no mercado, né, Karina? A gente tem muitos coachings, a gente tem muitos mestres, treinadores falando e explicando o melhor método. Eu costumo dizer que não tem melhor método. A gente tem que olhar aquilo que a pessoa tem como característica de estudo e trabalhar naquela qualidade. E, de repente, dar uma orientação naquilo que ele costuma ser meio ruim ou não. Para mim, o básico funciona. O básico para mim é você ter um bom conteúdo. Isso aí é regra para quem é concurseiro. Eu tenho que ter uma teoria, um material teórico muito bom e direcionado, focado naquilo que o aluno tem que estudar. Então, além do material de apoio, eu preciso de resumo. Uma técnica que eu resgatei, eu costumo dizer, da vida, e que eu forço eles em sala de aula. O pessoal brinca que alguns alunos já me chamaram de professora Helena, mas no sentido de brincar porque eu passo o dever de casa. Eu acho que, além da leitura, eu tenho que estar estimulando o cara a fazer um resumo, porque está todo mundo acostumado, Karina, hoje a comprar coisa pronta. E é diferente a leitura quando tu pegas um material já pronto e quando tu fazes o teu resumo. Concordo. Então, o básico funciona. Estudo, resumo e exercício, logicamente. Isso a gente está falando para um jogador que está iniciando agora. Mas se você já vem, por exemplo, de caixa, já vem da área bancária, não, Ana, eu já tenho experiência, eu já tenho conteúdo, perfeito. Aí você vai para a questão e vai tentar descobrir e analisar como é que a banca te cobra isso. Mas eu costumo dizer que o básico funciona sempre. Hoje a gente tem na população como um todo, né? Reflete nos alunos, né? Essa necessidade de querer um material mais resumido, já pronto, mastigado. E, na verdade, a gente tem, faz parte do nosso processo de aprendizagem, o escrever, o anotar, não é? Até tem estudos de neurociência sobre isso, que o escrever faz a gente memorizar. Fixa melhor. Isso. Fixa melhor. Então, eu forço eles, eu brinco com eles, eu trago lápis para a sala de aula, eu digo, olha, quem me trouxer um resumo vai ganhar um brinde, mas no sentido de estar forçando a galera a fazer um negócio diferente, a sair dessa mesmice, né? Mesmo que o aluno ele tire 10 minutos do dia para fazer um resumo, já é uma capacidade de aprendizagem diferente e é o conteúdo que fica, entendeu? Isso.
no processo de aprendizagem e nessa dinâmica de sala de aula. Então, forço a esse método básico, mas também respeito quem já tem metodologias que já usam, que já vem seguindo e que dá certo. Isso. Tem que funcionar para o aluno, né? É verdade. E nessas suas disciplinas, agora bora falar dos conteúdos específicos. Certo. Que assuntos tu aposta, que assuntos a SES Gran Rio costuma cobrar mais desses assuntos? Porque como a gente tem em SES Gran Rio tendo um histórico de concursos para banco muito bom, a gente tem um banco de questões para a gente olhar para o retrovisor e ter uma referência. Olha, isso sempre é cobrado. Fala um pouquinho para a gente desses assuntos. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem como professor de montar esse raio-x, né? De tentar ir atrás e buscar. E a gente é que leva isso para o aluno. Na minha disciplina de qualidade do atendimento e diversidade, existem algumas temáticas que são carimbadíssimas. Uma é o marketing de relacionamento, que é um foco do segmento bancário tido como um assunto estratégico, porque bancos ofertam a mesma coisa, os mesmos produtos e serviços, né? Todo mundo trabalha geralmente com a mesma base tecnológica, ressalvando aí e respeitando alguém que investe um pouco mais. Mas o fator de competitividade que é estratégico é o atendimento. Então, dentro de qualidade no atendimento, o marketing de relacionamento ele é um investimento atualíssimo. Estudos do marketing têm mostrado exatamente o que a gente estava conversando antes, essa questão da personalização, de não te tratar como um cliente qualquer. Eu costumo também dizer que as pessoas gostam de ser mimadas, Karina, então elas querem ser chamadas pelo nome, elas querem ser lembradas pelas suas características de consumo ou simplesmente por algum fator que seja dela, identificador dela. Então, dentro de qualidade no atendimento, o marketing de relacionamento é um destaque. Eu vou te falar isso, que eu faço isso intuitivamente. É intuitivo meu. Todo lugar que eu chego, que eu vou ser atendida, garçom, eu gosto de perguntar o nome. E aí parece assim, quando eu vou a segunda vez, né, ele que está me atendendo, mas como eu perguntei o nome dele, ele lembra de mim, ele lembra do que eu pedi às vezes, se eu frequento muito a mesa que eu gosto. Eu gosto, porque é uma forma de você valorizar a pessoa, né? A gente cria um vínculo. Quando a gente vai. Não é só um número ou uma senha, pessoa, né? Exatamente. A gente cria esse vínculo. E é lógico que esse vínculo ele vai fazer com que ele te atenda de uma forma melhor. Ah, lembrou do meu nome, vou lembrar dela também. E aí, doutora, vai já te perguntar no próximo pedido. É o mesmo pedido? Então faz parte. O marketing de relacionamento ele vem como destaque nessa de qualidade no atendimento. Agora, em vendas e negociação, SES Gran Rio vem mostrando uma tendência de cobrar a parte de marketing digital, que é uma transição que a gente está tendo dos bancos. Os bancos saindo do tradicional e trazendo abordagens mais para o marketing digital, inclusive conhecendo também esse cliente de uma forma, até como ele acessa, né, os seus aplicativos, as suas redes sociais, e como busca as informações. Já tem no estudo para a prova, já tem uso da inteligência artificial nesse marketing digital? Porque, por exemplo, a gente que é cliente e que usa aplicativo de banco, alguns bancos eles já movimentam, o aplicativo já te oferece coisas do teu hábito. Isso já é uma realidade, né? Dentro de marketing digital, a gente tem vários nomenclaturas que aparecem, mas uma delas ligadas à inteligência artificial é o SEO, Search Engine Optimization. Sim. Então, já trabalham com isso. Além disso, associando a questão da inteligência artificial, também aparece muito a dinâmica da plataforma Omnichannel, que é a organização te oferecer, neste aporte de marketing digital, várias formas de interatividade. Então, tu consegues, por exemplo, acessar o teu aplicativo do banco e continuar uma conversa que tu está tendo ali dentro com o gerente no WhatsApp ou transportar isso para qualquer outro meio de interação. Olha. Então, já são... E a gente estuda isso em casa. E também nas salas de aula, já são coisas reais já. Então, por exemplo, isso está em técnico bancário também ou só o pessoal de TI? Não, isso está para o técnico bancário. Eu vou falar disso em vendas e negociação. Olha, interessante. Marketing digital e essas nomenclaturas e essas tendências atualíssimas que a gente tem. Porque a gente está numa geração de professores e alunos, né, e concurseiros, que é uma geração dessa transição da inteligência artificial. A gente viveu, né? Tem aluno que é bem jovem, né? Mas sempre brinco. Mas vamos pensar um aluno mais maduro e a gente, que tem um tempo já. A gente viveu uma era que o mais moderno era o caixa eletrônico, não é? Verdade. E a gente está passando por uma era de inteligência artificial refinadíssima, não é? Então, e é interessante que não só o banco se atualize nessa tendência,
mas as próprias pessoas, né? Um aprendizado mútuo, que eu costumo dizer, porque o Isso. banco também ensina o consumidor dele a mexer, a trabalhar isso. E volto sempre dentro lá do relacionamento, respeitando a característica que é de cada um. Porque tem gente que não gosta, Isso. tem gente que não quer o aplicativo, ele gosta de ir no banco presencialmente. Então, são tendências que são observadas dentro do ambiente organizacional para melhorar essa funcionalidade, mas sem esquecer o tradicional. Porque a gente tem clientes que não gostam de trabalhar com tecnologia. Meu pai não tem Pix ainda. Meu pai não tem Pix. Também Eu não tenho o contactless, eu não tenho aproximação. Sim. Eu tinha, mas aí... Eu tirei também. Eu tive um problema. Fica por questões de segurança, Isso. fica meio receoso, né? Aí eu tirei, mas mesma coisa. É muito prático, né? A aproximação. Todo mundo, né? A tendência é tentar facilitar cada vez mais essa relação entre empresa e cliente. Mas a gente tem que respeitar a característica de cada um. Não tem jeito. E aí, bancos que... Não é assim, Basa e Banpará, mas assim, imagino também, todos os bancos eles têm a sua estatística de idosos, Sim. de aposentados, não é? Que recebem. Voltando a esse papo da tecnologia da informação, ela veio trazer uma funcionalidade para as empresas enorme. A gente consegue captar em tempo real os acessos, os cliques, as postagens. Então, essas métricas que são utilizadas dentro do marketing digital ou de qualquer processo automatizado de marketing, elas dão um sinalizador muito importante para as empresas. Menina, eu lembrei aqui, não tem nada a ver com banco, mas eu lembrei falando de inteligência artificial. De vez em quando eu viajo a Brasília para fazer gravação de aula, e aí um dia desse, usando o Uber, né? Uhum. Eu cheguei no aeroporto, aí eu abri o Uber, e aí ele me indicou o endereço do flat que eu sempre fico hospedada. Eu, antes de digitar o endereço, aí eu fui confirmar se era esse mesmo, igualzinho. Né? Foi ótimo, porque em Brasília é HN, setor hoteleiro norte, sul, SHN, e aí é um endereço ruim da gente... Diferente, né? Diferente. De gravar. Fui dormir, quando foi de manhã que eu saí, ele já me indicou o endereço do estúdio que eu ia gravar. Eu digo, meu Deus do céu. Ou seja, a inteligência artificial tem um GPSzinho ali, viu que eu fui para um lugar que eu só faço esse movimento, sim, né? E já me indicou, né? A gente estuda isso também no marketing digital. É o uso de um banco de dados. É um banco de dados, comportamento uma do tecnologia cliente. chamada CRM, Customer Relationship Management. Ele vai salvar todos os teus dados de consumo, Karina. O que tu clicar, ele vai deixar ali lembrando. E se tu costuma fazer uma rota com frequência, já entra como sugestivo. Então, isso é um dos processos que a inteligência artificial e a automação de marketing trouxe para as empresas. Eu tenho um aplicativo de um banco, né? Que não é o Banco da Amazônia, mas ele, no início do mês, eu sempre faço alguns pagamentos. A gente tem pagamentos recorrentes, Sim. né? E aí ele já sugere. Eu sempre pago o mesmo valor, ele já me lembra, pagar isso para isso. Tal pagar... dia. Aí eu só dou ok e digito de novo a minha senha. Né? Facilidades que a gente está tendo agora, né? Da inteligência artificial, do marketing digital e dentro dos processos organizacionais. Essa é a tendência. Um dos assuntos quentíssimos também, já que tu lembrou, é o CRM. E eu acho assim, é um tema que é atual e a probabilidade disso cair numa prova é grande. É grande. E aproveitando que eu estou fazendo a entrevista contigo aqui, não era uma pergunta que eu estava planejando, tá? Mas voltando a falar da questão da diversidade, né? Certo. Esse momento que eu estou fazendo entrevista com a professora Ana Furtado, gente, não saiu ainda, a gente não teve a prova do CNU ainda vai rolar a prova do CNU. Eu vou vamos fazer essa reflexão, não é nem uma pergunta, essa reflexão. Como o CNU também traz diversidade, claro que é para um outro formato, né? Não é para banco, não é atendimento, mas como traz diversidade, eu acho que é bom a gente ficar dando uma olhadinha de como o Sesgran Rio cobrou nessa prova do CNU, não é? Para pensar como seria adaptando a atendimento em banco, não é? Sim. Na verdade, as questões que envolvem diversidade, elas já vieram na Caixa. Isso. Porque a gente não teve o CNU, mas a gente teve a Caixa, foi mantido. Que aí já é o nicho bancário. Já é uma questão bancária e é uma questão, na verdade, da administração pública. A questão da diversidade, trabalhando exatamente o respeito às características do indivíduo, a gente entender a necessidade das pessoas, chegar no cerne da questão. Então, é uma tendência que veio para ficar. Tu pode ter certeza que vai cair uma questão de diversidade nesse CNU. A gente já tem um banco de dados falando sobre diversidade. Já existe. Da Sesgran Rio já dá para o candidato treinar. E se a gente não encontrar nas questões de administração, a gente encontra nas questões de ética.
Porque também é uma outra disciplina que, vez ou outra, eu trabalho em sala de aula, então já tem essa abordagem da diversidade na ética no serviço público. Perfeito. Encontra sim. Perfeito. E vai cair uma questão dessa domingo, hein, povo do CNU? Eu aposto que vai cair também. Eu aposto que vai Tema cair. quentíssimo, né? E é essencial. A gente tem que se educar como São sociedade. Realidades que a gente precisa falar sobre, e principalmente dentro do serviço público. Porque a gente não tem um perfil, a gente tem uma população inteira para atender. E tem que ser respeitado. E todos nós, de alguma forma, podemos nos enquadrar nessa. Né? Não é uma diversidade de gênero, mas é uma diversidade em relação à idade, né? Que se você não morrer jovem, você vai ficar idoso. Ou então a própria necessidade, né, Karina? A própria necessidade que leva cada um a buscar. Porque a gente costuma dizer que na administração pública o atendimento ele é impessoal. Isso. Né? É um dos princípios básicos da administração pública, a impessoalidade, mas ele sempre vai ser personal, porque por mais que eu tenha um catálogo de produtos e serviços dentro de uma organização pública, o que leva o meu cidadão ali é a necessidade que é dele. Que é humana, né? Que é essa diversidade, que é essa personalidade dele. Perfeito. Muito bom. Vamos lá, agora vamos para a pergunta que eu sempre gosto de fazer, aquelas considerações finais. Você, como professora da disciplina, que orientações gerais e finais você daria para aquele candidato que está... A gente está, agora que eu estou fazendo entrevista contigo, ainda está período de inscrição. Sim. Quando sair a entrevista, eu acho que já vai ter fechado o período de inscrição. Então, assim, o candidato que se inscreveu, que está se preparando, que vai fazer essa prova em outubro, quais as orientações para ele gabaritar as tuas disciplinas? Pode falar na câmera, o aluno é teu, o espectador é teu. Ah, meu jogador, preste bem atenção. O conteúdo, ele é um conteúdo acessível, então faça essa leitura, faz o teu resumo, a gente já tem comprovado que você fazer com as suas palavras traz para você uma memória muito mais rápida daquele conteúdo, então faça a tua leitura do teu conteúdo, faz o teu resumo e busca as questões. O foco para você é trabalhar em cima de questões direcionadas ao perfil da banca. Sage Gran Rio é uma banca que gosta de trazer, ora, questões mais diretas, ora, contextualizada, mas nada em grandes graus de dificuldade. E se você conseguir fazer esse sistema funcionar com disciplina, que é a nossa palavra-chave, né, jogador? Não é motivação. Motivação você tem um dia sim, um dia não, mas a disciplina ela vai te levar ao alcance do teu sucesso. Sempre com boas orientações, materiais qualificados e, segue no teu foco. Vai dar certo. Perfeito. Obrigada, professora. Obrigada, Karina. Obrigada pelas suas orientações. Quem quiser seguir você, saber onde é que você trabalha, qual o seu arroba. Perfeito. Fala gente tem aí no Instagram, Aninha Furtados, com S no final. Joga lá no Instagram que a gente vai conversar com você. Se precisar de alguma orientação, eu sempre deixo em sala de aula também o WhatsApp, que é o 919-8148-7812. É só mandar uma mensagem. Vocês sabem que o horário da prof é diferente, hein? Então, a partir de 11 da noite eu começo a responder as dinâmicas, né, com os alunos. Nossos horários são diferentes. Obrigada. Mas eu agradeço. Ana. Foi um prazer receber você, um prazer ouvir essas novidades todas. Cada vez que eu entrevisto alguém, eu aprendo mais. Nós aprendemos, né? Sempre é troca de informação. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. E aqui a casa está sempre aberta para receber você, trazendo mais esclarecimentos para os nossos alunos. Obrigada, Karina. Agradeço. Obrigada. E a gente encerra aqui mais uma entrevista da nossa coluna O Liberal Concursos e eu espero você na próxima segunda-feira. Até mais.